Valeu, Izinha, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite também para você que está em casa, que nos faz companhia na noite desta terça-feira. Fique com a gente. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que estava aí no Cidade Alerta Ceará, mas vai continuar com a gente muito bem informado aqui no nosso JC. O Jornal da Cidade está no ar com o Dom Juan do Sertão Central, que enganou mais de 3 mil mulheres, de acordo com a polícia, mas está preso. De conquistador passou a estelionatário investigado Carlos Henrique Costa. Boa noite para você. Tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Esse homem já estava preso no município de Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza, também pelo mesmo crime, quando policiais civis lá do município de Patu, no Rio Grande do Norte, sertão ali do Rio Grande do Norte, emitiram também um mandado de prisão contra ele pelo mesmo crime. De acordo com as investigações, ele fazia aí alguns perfis falsos em redes sociais, utilizava algumas contas fakes e também utilizava outros aplicativos espiões para conseguir ter acesso a essas mulheres, que aí ele fazia as extorsões via rede social. Como você mesma falou, as investigações apontam cerca de 3 mil vítimas, e aí esse aí recebeu mais uma voz de prisão, já estando preso, e com certeza deve passar um bom tempo afastado das ruas. Volto com vocês por enquanto. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. E uma professora de Tauá, nos Inhamuns, também foi vítima de um falso Dom Juan. Ela perdeu 10 mil reais que havia recebido em precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. A Polícia Civil, então, emitiu um alerta sobre o crime, que vem sido cometido principalmente contra professoras da região, pelas redes sociais. De acordo com as investigações, os criminosos criam um perfil falso em sites e aplicativos de namoro e demonstram ser bem-sucedidos. Usam fotos e fazem declarações de amor até que pedem dinheiro emprestado alegando tratamento de saúde, conserto de carro e por aí vai. Depois que a transferência é feita, eles somem. A polícia pede que casos assim sejam registrados na delegacia. Veja agora outros destaques da edição desta terça-feira. Câmeras da polícia flagram na capital homem tentando entrar em festa armado. E na Praia de Iracema, o flagrante foi de jet skis e uma lancha, fazendo manobras bem próximo dos banhistas. Uma cidade que está há 5 dias sem coleta de lixo e a sujeira já tomou conta das ruas. No JC Eleições, a entrevista com a candidata do Avante ao Senado, Camila Cardoso. E os últimos dias do prazo para solicitar voto em trânsito nas eleições deste ano. O Jornal da Cidade está no ar. Três pessoas foram presas em Cruz, no litoral oeste do estado, suspeitas de agredir, torturar e enterrar uma mulher viva que estaria assaltando na praia de Jericoacoara. O crime foi gravado e compartilhado nas redes sociais. As informações com Jonas Deison. Após o registro do crime, a Delegacia Municipal de Cruz deu início às investigações e identificou 3 envolvidos. Com as informações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos investigados. Policiais civis da cidade de Cruz realizaram diligências para capturar José Wanderson Teixeira dos Santos, de 18 anos, José Gabriel Gomes Nascimento, de 20 anos e Vanessa Costa Alves, de 19 anos. Eles são investigados por homicídio doloso e também por integrar a organização criminosa. O trio foi conduzido para a Delegacia Municipal de Cruz, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva. A Polícia Civil segue investigando com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Obrigado, Jonas. Aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, jet skis e uma lancha foram flagrados fazendo manobras perigosas entre os banhistas. Bem perto da praia, não é isso, Mônica? O que é proibido. Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Isso mesmo. Boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. E apesar de ser proibido, 4 motos aquáticas foram flagradas fazendo esse tipo de manobra perto de banhistas e também de praticantes do stand-up paddle e de pessoas que passeavam
em caiaques ali na região bem entre o Náutico e o Mucuripe. Como você disse, isso é proibido. Segundo a Marinha, a distância mínima é de 200 metros da orla. Eles também não podem conduzir o veículo à noite e sem fazer o uso de colete salva-vidas. Isso gera multa e também apreensão do veículo. Mas apesar de todas essas restrições ditas pela Marinha, que faz a fiscalização do trânsito aquático desde 2012, esses condutores faziam esse tipo de prática e foi tudo flagrado, inclusive por pessoas, por testemunhas que estavam no local. Eles gravaram vídeos e nesses vídeos é possível ver a vida desses banhistas e também desses praticantes de embarcações sendo colocadas em risco. Essas são as informações, eu volto com vocês. Obrigada, Mônica. Já já a gente volta a se falar mais. E olha, há 5 dias, Aquiraz, uma das cidades vizinhas aqui de Fortaleza, está sem coleta de lixo. Além dessas ruas muito sujas, os reparos da iluminação pública e o transporte gratuito também foram suspensos. O motivo é uma queda de braço entre o prefeito Bruno Gonçalves e os vereadores. A Natália Campos foi até lá para explicar melhor onde é que está o problema e se há solução rápida, porque a população não aguenta mais tanta sujeira. Desde sexta-feira da semana passada, Aquiraz está sem coleta de lixo. E as ruas estão assim. Em frente ao mercado logo, o pessoal ali, todo mundo estava querendo lanchar e não estava conseguindo devido à fedentina do lixo, né? O problema é que a prefeitura pediu um crédito suplementar. Os vereadores exigiram uma prestação de contas da prefeitura sobre o orçamento anual de 18 milhões só para a limpeza pública, que não foi suficiente. Houve movimento no orçamento e agora está sendo pedida a suplementação. Nós aprovamos um orçamento de quase 18 milhões para o ano de 2022, para 12 meses, e só para a limpeza, nesse caso da limpeza. E faltou dotação orçamentária e nós queremos aprovar de fato, mas precisamos de ter essas informações na casa. O prefeito Bruno Gonçalves cobra que a Câmara autorize a liberação do dinheiro. Nas redes sociais, ele publicou que, devido à não autorização de orçamento da Câmara Municipal de Aquiraz para pagamentos dos prestadores de serviços do TGA, da coleta de lixo e da iluminação pública, os serviços serão suspensos sem data prevista para normalização. Disse ainda que a Prefeitura de Aquiraz está com as finanças equilibradas e com recursos em caixa e que estão apenas no aguardo da autorização do Poder Legislativo para realizar o pagamento dos prestadores de serviços. O prefeito jamais poderia ter suspenso os trabalhos, até porque existe lei federal que regula tudo isso. Quem poderia ter a iniciativa de paralisar os serviços seriam as empresas contratadas. Ainda assim, o prefeito teria a obrigação de ir à justiça obrigar que as empresas continuassem na prestação de serviço. A prefeitura diz que não houve má administração dos recursos e que não tem se recusado a apresentar uma prestação de contas. Na realidade, todas as informações que essa casa precisa, elas estão disponíveis no portal da transparência. Todas as informações, todos os decretos, porque isso é público e não se pode negar a informação. Nós temos orçamento, o que nós não temos são dotação orçamentária nas rubricas que são necessárias à questão dos pagamentos a serem realizados. Os serviços de trocas de lâmpadas em iluminação pública e transporte gratuito também estão suspensos por enquanto. O povo não entende o porquê que esse impasse não é logo resolvido e lamenta a demora, porque quanto mais o tempo passa, pior fica a situação das ruas de Aquiraz. O prefeito está criando esse burburinho todinho e nós é que pagamos o pato. Ele não quer prestar conta. Por quê? Olha, um rojão foi jogado dentro do estacionamento do Centro de Treinamento do Ceará, em Porangabuçu. De volta ao nosso ao vivo agora, o Carlos Henrique Costa vai nos trazer mais detalhes desse caso que foi registrado no fim da tarde de hoje. Ô Carlos, alguém ficou ferido? Conta pra gente. Olha, Bianca, foi realmente um susto muito grande, né? Os atletas estavam realizando essa preparação, esse treinamento de preparação para o duelo do fim de semana contra o RB Bragantino, quando do nada ouviram um estrondo e uma fumaça muito forte vindo do estacionamento. E esse estacionamento é onde ficam os veículos dos atletas. Olha o tamanho do estrondo, escutem o tamanho do estrondo.
O que é que o Ceará disse nota? Que foi um artefato caseiro que foi arremessado de fora para dentro do clube. A gente está exatamente no ponto que esse artefato foi arremessado. Esse aqui é o estacionamento, esse portão aqui onde a gente está nesse momento, é o estacionamento onde ficam os veículos dos atletas. Esse artefato foi arremessado por cima desse muro. E aí o medo dos atletas é que tivesse atingido alguém ou inclusive os próprios veículos deles, né? Por isso que eles pararam o treinamento e foram verificar. Hoje à noite, depois que tudo aconteceu, fica sempre uma viatura aqui fazendo a ronda. A viatura já saiu, mas a ideia é que fique fazendo essa segurança por aqui até que tudo aconteça, até que a segurança se estabeleça por aqui. O certo é que o Ceará se pronunciou através de nota e também alguns jogadores também falando exatamente repudiando exatamente essa atitude, que apesar da má fase, apesar da troca de treinadores, o clube segue vivo dentro do Campeonato Brasileiro e é isso que eles vão buscar, pelo menos foi o que diz a nota e o pronunciamento dos atletas. A gente volta a qualquer instante durante a nossa programação com mais informações sobre esse caso. Bianca, Alexandre, volto com vocês. Independentemente da situação do time, isso não pode acontecer em hipótese alguma. E a situação difícil do Ceará na temporada já provocou a recusa de 6 técnicos, 6 nãos. Mas um estrangeiro pode estar de malas prontas para Porangabuçu. Quem nos conta mais sobre essa especulação é Luiz Henrique Pontes, nosso brother, camisa 8 das noites do JC. Olá, boa noite a todos. O futebol geralmente não perdoa quando se toma uma decisão errada. Por isso, a diretoria do Ceará está tendo que procurar com uma lupa um treinador para ocupar a vaga do Marquinhos Santos, demitido aí após a derrota no último Clássico Rei. E a procura por um nome parece que vai levar mais tempo do que os dirigentes alvinegros esperavam. Nada menos do que 6 treinadores recusaram a primeira investida do clube. Por razões diferentes, Abel Braga, Renato Gaúcho, Odair Helma, Vanderlei Luxemburgo, Silvinho e até o Ricardo Gomes, todos declinaram o convite para comandar o Ceará até o fim da Série A. Meus amigos, para mim o recado é bem claro. Quem pode esperar por uma oportunidade melhor não quer assumir um clube que está em queda livre no Brasileirão e que não tem um elenco tão competitivo como muitos treinadores gostariam de ter. Olha só o atual momento alvinegro. O time não vence há 4 jogos. Dessa forma, na classificação, o Ceará é o 14º colocado com 25 pontos. O Avaí, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 23. Ou seja, Z4 e Ceará estão flertando de namorico. Meu Deus, tomara que não haja casamento. Pelos rumores aí das últimas horas, o paraguaio Gustavo Morínigo, ex-Coritiba, deve ser anunciado a qualquer momento. O novo escolhido da diretoria vai chegar para disputar 16 rodadas do Brasileirão 2022. Batido o martelo, desejo para ele toda a sorte do mundo, porque o paraguaio vai precisar, meus amigos. Uma boa noite a todos, até a próxima. Ainda hoje, tubarão-lixa, resgatado na praia de Iracema, é devolvido ao mar depois de passar por tratamento. Entrevista com a candidata do Avante ao Senado, Camila Cardoso, no JC Eleições.
Jornal da Cidade de volta, direto dos estúdios do JC Eleições, que hoje recebe a candidata ao Senado pelo Avante, Camila Cardoso. Muito boa noite, candidata. Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo que estiver me assistindo, todo o povo cearense. E agradecer o convite e a oportunidade de todo mundo conhecer quem é Camila Cardoso. Bem, nossa entrevista terá 10 minutos de duração contados a partir de agora. Candidata, gostaria primeiramente que a senhora se apresentasse ao público cearense como a Camila Cardoso, advogada, mãe, militante da causa da deficiência, veio parar nessa disputa para o Senado. Camila Cardoso é uma mulher que foi desafiada a entrar na política porque realmente eu, como advogada, militante da causa social, tendo um filho com deficiência, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais só advogar. Eu acho que eu precisei dar um salto maior para que eu encontrasse políticas públicas para essas pessoas, mulheres, mães, pessoas com deficiência. Então a política está sendo um instrumento para isso. Fala um pouco da sua chapa, quem são os seus suplentes? Meus suplentes, primeiro suplente Gelson Ferraz, que é do Partido Republicanos, e o segundo suplente Pastor Paixão, que é do PTB. Nacionalmente, o seu partido abriu mão de ter um candidato próprio, né, que era o André Janones, para apoiar o presidente Lula. Regionalmente, estadualmente, como é que está o partido? A senhora também está ao lado de Lula ou o partido liberou todo mundo para apoiar quem quiser? O partido liberou todo mundo para apoiar quem quiser. Hoje, eu não vou me manifestar sobre o nível nacional, porque meu debate vai ser a nível estadual. Eu pretendo mostrar o que é que o nosso Senado cearense precisa ter uma senadora a nível estadual. Então, hoje o debate, eu vou buscar defender aquelas pessoas que, aonde eu cheguei, o propósito que eu cheguei na política foi por isso. Então, aquele que defender essas bandeiras será a pessoa que mais na frente eu vou apoiar. E quais são as suas principais, ou quais serão as suas principais bandeiras no Senado Federal? Inclusão, acessibilidade para pessoas com deficiência, representatividade feminina, o social, que é o terceiro setor, que os projetos sociais precisam de incentivo, e que o povo cearense é aquele lá da ponta que está precisando de alguma política pública, de oportunidade, de emprego, eu consiga atingir a ele. Na parte da inclusão, como a gente precisa caminhar para ter um país onde as pessoas com deficiência realmente possam ocupar os lugares que merecem? O estado do Ceará é o segundo estado com maior número de pessoas com deficiência e hoje é comum a gente não ver essas pessoas sendo representadas ativamente. Parece que as políticas públicas são aquelas só do cartãozinho, da prioridade. Eu acho que a política pública, Alexandre, tem que avançar. Tem que ter uma capacitação no mercado de trabalho para eles serem inseridos de forma propositiva. Tem que ter uma inclusão escolar mais efetiva, porque hoje a gente diz que tem, mas quando eles chegam na escola, não basta estar dentro da escola, tem que ter toda a metodologia para que eles consigam de fato estar incluídos. Então, o passo à frente é que eles venham para essa sociedade de uma forma muito mais inclusiva e bem propositiva, a nível que eles consigam realmente desempenhar, claro que cada um no seu limite. Eu não estou aqui para dizer que a pessoa com deficiência vai conseguir realizar todo e qualquer tipo de atividade, mas que a gente proporcione a ela que ela esteja onde ela quiser. Como é o acesso hoje da pessoa com deficiência à saúde, seja ela pública ou privada? Todas dois têm problemas. A nível público, a gente hoje não tem um hospital, nenhum centro de referência que consiga atender essas pessoas com deficiência. Na maioria das vezes, elas são atendidas porque alguém consegue ou algum recurso. A nível privado, eu trabalho com isso. Então, eu sou advogada, judicializo contra planos de saúde, toda essa demanda que eles não conseguem. Não porque o plano de saúde chega e diz não vou fornecer, mas porque a nossa metodologia, a nossa sistemática diz que eles são obrigados a cobrir apenas o que está no rol da ANS. Então, não é uma questão que o plano não fornece porque não quer, mas porque existe uma regularização sobre isso. Acontece que existe uma indicação médica e eles precisam ser atendidos. Nos próximos anos, os senadores devem ter que discutir temas polêmicos, né, e temas importantes para a nossa nação, como no caso a reforma tributária. Na visão da senhora, como deve ser a reforma tributária, que aspectos ela deve contemplar, quais os pontos-chave para que essa reforma seja de fato uma reforma que venha a melhorar a situação do brasileiro hoje, não seja mais uma reforma que não traga realmente uma resposta efetiva? Ponto-chave, Alexandre, o impacto no povo.
né, na questão do povo cearense e a nível nacional também, quando impactar a reforma. Que as pessoas consigam sentir não apenas a redução, mas aquilo que é gasto, que a gente paga através dos impostos, existe uma transparência nisso. Porque não é só a questão da cobrança. Realmente a máquina, né, gestora, ela precisa dessa cobrança para poder funcionar. Mas aonde estão sendo gastos essa arrecadação? De que forma o povo cearense tem essa reversão a favor deles? Então a gente precisa saber tanto a questão de redução dos impactos, mas aquilo que está vigente, saber onde que ele vai chegar para o povo cearense. Uma reforma penal, precisamos também pensar nisso, inclusive revendo a questão da maioridade penal, das penas que são impostas e do cumprimento dessas penas? Hoje o estado do Ceará tem uma das cidades com maior índice de criminalidade do país, né? São João do Jaguaribe. Então, para você ver como a gente está com a criminalidade em debate, a questão das facções. Então, essa reforma a ser discutida também merece um estudo, um debate muito maior do que apenas chegar e dizer sou a favor da redução? Eu sou, Camila, mas eu preciso muito mais de subsídios e de impactos que isso vai ter, como vamos fazer isso, como vamos impactar com essa redução, quem são essas pessoas que serão atingidas pelo Código Penal para que a gente possa efetivar. Em relação à classe política, a gente pode também pensar em uma reforma política, redução de custos, um Estado mais enxuto para que sobre mais dinheiro para o que realmente importa? Muito mais. Acho que os cargos comissionados por si só já falariam por essa redução. Não que eles não sejam importantes. Eu acho que a gente precisa fazer um estudo de que forma a gente consegue fazer o concurso e os cargos comissionados. A máquina está totalmente sobrecarregada e a gente sente isso e é visível ao todo o povo cearense. Mas sentar também na cadeira de gestor exige um estudo. Não adianta só eu chegar aqui para você e dizer assim, nós temos um aumento de números de cargos comissionados que a gente poderia reduzir em 50% se eu não estou na cadeira. Eu preciso sentar, estudar e verificar. Contudo, é possível sim a gente fazer um trabalho com uma equipe muito mais enxuta e técnica. A gente precisa buscar isso na gestão pública. Técnicos, profissionais experientes, que vão conseguir realizar aquele trabalho que a gente colocaria no gabinete 10, 20 pessoas. Política de preços da Petrobras é outro tema também que é bastante polêmico e que deve cair no colo dos senadores para discutir em breve. Qual a sua visão sobre o papel da Petrobras, o papel social dessa estatal e dessa formulação de preços, que é algo que impacta na vida, impacta no trabalho, nos transportes de todo brasileiro? A gente teve recente, né, essa discussão sobre essa redução de impostos dos combustíveis, reduz o Estado, né, Petrobras não reduz, mas esse equilíbrio a gente precisa encontrar principalmente para o povo cearense, porque a gente acha que reduzindo a questão do combustível não vai impactar, impacta em muito. Quando a gente passa a exigir 8 e alguma coisa por um litro de gasolina e hoje está em 5, a economia gira em torno disso. A gente consegue verificar que aquela pessoa que gastava tanto, Uber, taxista em táxi, vai ter mais dinheiro no bolso. Então não é apenas uma questão de redução de imposto, a economia vai girar em torno dessa redução. Então vai muito além o debate. O Estado cortou na carne, a Petrobras também precisa cortar? Precisa haver um equilíbrio, com certeza. Eu acho que o equilíbrio da Petrobras vai vir junto com o Estado, mas de uma forma de sentar, conversar e principalmente estudar. Em relação à política pública para pessoas com problemas de saúde mental, né? Como é que a senhora acha que a gente precisa avançar nesse aspecto para que essas pessoas possam, de fato, ter acesso a um sistema de saúde efetivo? E não hoje que a gente vê que é uma saúde mental concentrada em um hospital e os outros hospitais, as outras unidades, naquele faz de conta que recebe, faz de conta que acolhe e faz de conta que dá algum resultado. Hoje no estado do Ceará nós só temos o Hospital de Messejana atendendo essa demanda. Então você imagine quem está no sertão, interior do estado do Ceará, ter que vir a Fortaleza para ter seu tratamento. Que é um tratamento que exige diagnóstico, existe todo o protocolo medicamentoso, então as terapias. Então você imagina o que é você fazer isso, eles não fazem. E hoje nós temos no estado do Ceará um número muito maior de suicídio do que acidentes de motos. Então, mais do que nunca, a saúde mental tem que ser debatida e priorizada para que a gente consiga atender a todo o estado e proporcionar esse tratamento de saúde. A senhora tem
30 segundos para mandar um recado para o seu eleitor. Que o povo cearense conheça quem é Camila Cardoso, uma mulher destemida, de coragem, mãe militante na área social, de inclusão, acessibilidade de pessoas com deficiência. Eu quero uma oportunidade para o povo cearense fazer história e colocar uma mulher com esse perfil, sem conchavo político, lá no Senado. Tá ok, então. Muito obrigado. Esse foi o nosso JC Eleições, que volta na próxima quinta-feira com mais um entrevistado aqui direto dos nossos estúdios do Grupo Cidade Comunicação. Você pode acompanhar pela Jovem Pan News 92,9 e também pelo canal do GC+, no YouTube. De volta com você, Bianca Saraiva. Certo, Alexandre. Obrigada. Obrigada também a Camila Cardoso, candidata ao Senado pelo Avante. A partir de hoje, o Jornal da Cidade começa a acompanhar o dia a dia dos candidatos ao governo do Ceará. Aqui você vai saber a agenda e o que eles estão prometendo por onde passam. O candidato do União Brasil ao governo do Ceará, Capitão Wagner, deu o pontapé inicial na campanha com o adesivaço no Meireles, ao lado de apoiadores. A mobilização começou por volta das 5 da tarde e o candidato chegou cerca de 1 hora depois. Antes disso, cumpriu a agenda de entrevistas e reuniões no Comitê Eleitoral na Aldeota. A gente vinha num ritmo desde junho de 2021 de pré-campanha muito intensa e a gente estava muito ansioso pelo primeiro dia de campanha, que é quando a gente pode distribuir o material, é quando a gente pode, de forma mais efetiva, pedir o voto das pessoas. Eu acho que o programa que a gente registrou no TRE já é, em parte, conhecido pela população e vai ficar muito mais fácil a gente poder fazer esse contato e pedir o apoio às pessoas. No discurso, o Capitão Wagner defende a retomada do desenvolvimento econômico no Estado e mais investimentos na pasta da segurança pública. O cearense é criativo, o cearense é trabalhador, é capacitado, mas está tendo dificuldade em relação a ter uma oportunidade, seja uma oportunidade de um emprego, seja a oportunidade de abrir o próprio negócio, uma oportunidade de ter paz e andar nas ruas tranquilamente. O último compromisso da noite será na inauguração do comitê do candidato a deputado estadual, Anderson Felício, também na Avenida Bezerra de Menezes. Já o candidato do PT, Eumano Freitas, começou a campanha eleitoral pelo VLT de Fortaleza. Os eleitores dos petistas Eumano de Freitas e Camilo Santana tiveram que buscar espaço nos vagões do veículo leve sobre trilhos para seguir os candidatos. A agenda desta terça-feira teve início aqui na Parangaba e terminou na última estação do VLT. Essa que foi, segundo Eumano, a largada oficial da campanha. O candidato ao executivo cearense abre a campanha em um projeto de mobilidade urbana, o VLT, que, de acordo com Eumano, será continuado caso seja eleito. Nós queremos garantir uma integração muito grande nas regiões metropolitanas, garantir essa obra tão importante que nós aqui estamos realizando do VLT, concluir as obras do metrô, muito importantes para Fortaleza, para a região metropolitana, garantir a conclusão do anel viário, que enfim o governo federal aceitou passar para o governo do estado o convênio para nós executarmos plenamente essa obra e eu vou concluir o anel viário. Eumano e o candidato ao Senado Camilo defenderam uma caminhada eleitoral de paz, sem agressão ou troca de farpas com adversários. Nós não vamos fazer nenhum tipo de discussão, de ataques ou de acusação. Nós queremos uma campanha de elevado nível, em que nós temos um legado a defender, nós sabemos o que fizemos nesses 7 anos e meio com o governador Camilo, com a governadora Isolda, e vou para a campanha para dizer agora o que é que eu quero fazer. Já Roberto Cláudio, o nome do PDT nestas eleições estaduais, deu início à campanha no Mercado Central de Fortaleza. O candidato Roberto Cláudio, do PDT, iniciou a campanha política pelo centro de Fortaleza. O Mercado Central foi escolhido como ponto de partida, de acordo com o ex-prefeito, por reunir uma fatia importante de trabalhadores da capital cearense, que representam um setor de vocação natural da economia do estado. Os nossos maiores compromissos são com a geração de emprego e de renda, principalmente com a redução das desigualdades regionais que ainda existem aqui no estado do Ceará. Também com o enfrentamento às filas de exames, consultas e cirurgias eletivas. E também com o enfrentamento mais direto às facções. Claro, tendo a educação como eixo estruturante de um novo projeto de progresso e oportunidade para a nossa gente. Depois de cumprir a agenda no centro de Fortaleza, o candidato do PDT, Roberto Cláudio, segue para o interior do Ceará. Entre as cidades contempladas estão São Gonçalo do Amarante, Aracati e Itauá, que devem ser visitadas ainda na terça-feira. Vamos terminar em Itauá, que é a terra do nosso vice-governador, Domingos Filho, com muita energia aqui ao lado do Domingos, do Amarílio,
para essa caminhada continuar sempre alegre, levando propostas, ideias de um futuro cada vez melhor para o Ceará. Serlei Leal, do Unidade Popular, fez campanha em frente a universidades públicas, onde propôs aumento das verbas para a educação. Zé Batista, do PSTU, fez panfletagem e conversou com trabalhadores no centro da cidade. Também concedeu entrevista a uma emissora de rádio. Chico Malta, do PCB, lançou candidatura na sede do jornal O Poder Popular. E a disputa presidencial é tema do comentário de hoje da cientista política Carla Michele Quaresma. Olá, muito boa noite a todos. Começou oficialmente a campanha eleitoral no Brasil. Os dois principais candidatos a presidente da República saíram numa caça ao eleitor perdido. O ex-presidente Lula começou a campanha no ABC Paulista, numa tentativa de reforçar os seus laços com a sua principal base eleitoral de trabalhadores. E o presidente Bolsonaro iniciou a campanha por Minas Gerais, exatamente na cidade onde, em 2018, sofreu um atentado que redefiniu os rumos da sua campanha. Mais uma vez, numa tentativa de recomposição de bandeiras levantadas naquela campanha, como o combate à corrupção, à criminalidade e também uma diminuição da atividade estatal. É mais uma vez uma tentativa desses principais candidatos de tentarem convencer o eleitor de que é possível um recomeço. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigada, Carla. E o prazo para solicitar o voto em trânsito termina na próxima quinta-feira. Mas para isso é preciso ir ao Tribunal Regional Eleitoral com horário e dia marcados. O atleta paralímpico Henrique Gugel não sabe se vai estar viajando no dia da votação em outubro. Ele já precisou votar fora da sessão e afirma que é seguro. Eu votei em trânsito no aeroporto quando eu estava em competição. E foi bastante tranquilo, assim, porque eu acho que só em estar em ambiente que é acessível e também não ter tanta burocracia para encher um formulário, colocar a justificativa, foi bem tranquilo. O voto em trânsito ou a transferência temporária serve para aquelas pessoas que vão mudar de município até o dia da eleição. Se nesta mudança o eleitor estiver no mesmo estado, ele poderá escolher as 5 vagas deste ano. Mas o contrário será apenas para presidente. Para solicitar, o eleitor deve ir presencialmente ao Tribunal Regional Eleitoral. O pedido de voto em trânsito ele termina agora na quinta-feira, dia 18, certo? Ele tem que ser realizado presencialmente aqui na Central de Atendimento ao Eleitor e o eleitor tem que comparecer com seu documento de identificação com foto, certo? E fazendo o agendamento para que seja atendido. O agendamento através do telefone 148. Em instantes, flagrante na capital. Você vai ver a prisão do homem que tentou entrar em uma festa armado.
Um homem foi preso em flagrante no bairro Tancredo Neves ao entrar armado em uma festa. Carlos Henrique Costa vai voltar aqui para o nosso ao vivo. Carlos, as câmeras de vídeo monitoramento foram fundamentais para que a polícia chegasse até esse suspeito, né? Foi sim, Bianca. Inclusive elas flagraram ele com arma em punho, apontando para outra pessoa e bastante nervoso, né? Esses policiais faziam um patrulhamento de rotina ali na região do bairro Tancredo Neves, quando foram acionados pelos CIOPs e aí, de fato, fizeram a prisão desse homem. Esse homem chegou a entrar na festa e aí fez realmente esses gestos, né, que as câmeras de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública alertaram para os policiais, e na saída, quando ele tentava se dirigir ao seu veículo, ele foi preso pelos agentes. O Jonas Lima Nascimento, o nome desse rapaz de 29 anos, já possui antecedentes criminais. Ele responde por roubo com restrição de liberdade, ameaça e receptação. Desta vez ele vai responder também por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado ao 13º Distrito Policial. São casos assim, Bianca, Alexandre, amigos que nos acompanham, que a gente orienta, né? Porque assim, você imagina um rapaz como esse, com arma em punho, dentro de uma festa, provavelmente ingerido bebida alcoólica, o risco para uma tragédia acontecer é muito grande. Então assim, a polícia foi acionada no momento certo, graças ao sistema de vídeo monitoramento do nosso estado, que flagrou esse homem, e aí, esse aí foi preso e tão cedo vai voltar a uma festa portando arma de fogo. Alexandre, Bianca, volto com vocês. É o que a gente espera, não é? Ainda bem que a polícia agiu de forma preventiva e conseguiu tirar esse homem de circulação. Obrigado, Carlos. E o tubarão lixa, resgatado na praia de Iracema, em Fortaleza, foi devolvido ao mar nesta terça-feira. Isso depois de passar por um processo de reabilitação. Não é isso, Mônica? Isso mesmo, Alexandre. Ele foi resgatado pela ONG Aquasis, que já tinha desconfiado da necessidade de ajuda do animal, porque ele já tinha sido visto algumas vezes ali na orla, tentou retornar para o fundo do mar. Logo depois foi visto por um banhista que nadava na região. Foi quando a ONG e pesquisadores perceberam que ele precisava desse processo de reabilitação para ser devolvido para o seu habitat natural. O tubarão foi atração e atraiu muitos curiosos ali para a Praia do Náutico, curiosos que inclusive se arriscaram para tirar fotos com o animal, o que preocupou o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi até o local, orientou os frequentadores e banhistas a se resguardarem com relação à distância do tubarão. O tubarão, ele é inofensivo, ele não costuma atacar humanos, a não ser que se sinta ameaçado. Ele se alimenta de crustáceos e costuma viver no fundo do mar. Essas são as informações, por enquanto. Eu volto com você. Okay, pode ser lixo, pode ser inofensivo, pode ser qualquer coisa, mas é um tubarão, nunca que eu estaria perto ali, viu? Bem, a regra vale para qualquer animal, seja ele inofensivo ou não, perigoso, não sempre manter distante, não maltratar o bichinho, não é? Evitar fazer qualquer tipo de maldade com esses animais e procurar algum órgão de defesa, né, que vá lá, que possa fazer o recolhimento do bicho, caso ele esteja necessitando de alguma ajuda. Mas o mais importante, deixa ele quietinho lá no seu canto. É bom para ele, é bom para você. Evita de repente uma mordida de um tubarão de graça. Pois é, né? é o habitat deles, né? Eles são os donos dali do pedaço. Tem que respeitar mesmo. A gente que está de intruso. Jornal da Cidade termina aqui. Às 6h30, Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa chegam com o Balanço Geral amanhã. Excelente noite para você. Assista agora ao Jornal da Record. Em seguida tem Reis e Amor Sem Igual. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.